Sr. D. António, muito obrigada pela sua disponibilidade em participar neste espaço de entrevista conjunta Renascença Eclésia. Começamos por algumas perguntas mais pessoais. Como é que foi a sua experiência deste 12 e 13 de maio em Fátima, o altar do mundo, desta vez num recinto tão vazio e em solidão? Eu creio que todos compreendem que foi uma experiência única, que vivi também pela primeira vez, sobretudo para quem estava habituado a viver um 13 de maio com o recinto a extravasar. Mas confesso que tinha inicialmente receio de sentir a solidão, mas não tive, não foi esse o sentimento. O grande sentimento foi que vivi uma experiência de comunhão espiritual, que nós, em linguagem teológica, chamamos de comunhão dos santos, em que se sente que se está unido a toda uma multidão de gente que se une espiritualmente à celebração que acontece. Aliás, eu tinha dito no anúncio que fiz em primeiro lugar no dia 5 de Abril, que embora estivéssemos fisicamente separados, estaríamos espiritualmente todos unidos como igreja, em comunhão, à volta de Maria e com o coração cheio de fé. E assim aconteceu. E teve mesmo conhecimento pessoal de casos de pessoas que se uniram, soube disso? Sabia disso. Com nomes e apelidos e assim? Nomes, enfim, mas dos ecos que chegavam. Para isso contribuiu a preparação que o santuário fez. Durante 8 dias, pelo menos, aqueles 8 dias anteriores à peregrinação, através dos meios digitais, e eu ouvia muita gente que estava a seguir as indicações do santuário, a pôr a sua vela cada dia à janela. Até a minha própria irmã me dizia isso. Depois, também, a simbólica da própria celebração. Portanto, e os meios de comunicação social que nos últimos dias aguçaram a curiosidade e o apetite às pessoas de seguirem a celebração, umas por curiosidade, para ver como era, outras mesmo por devoção, para se sentirem unidas. A simbólica foi belíssima. Sobretudo no dia 12, não é? Sim, sobretudo a simbólica do dia 12 à noite. Os milhares de velas a representarem todos os peregrinos, e quis de propósito salientar que eram os vivos e também os defuntos, daqueles que tinham sido vítimas do Covid-19, para que os familiares se sentissem ali também. Depois as 21 velas a representarem as dioceses e os 3 metropolitas a representarem o episcopado. Depois no dia seguinte também a oferta do ramo de flores, do movimento do Apostolado Mundial de Fátima, uma espécie de ramalhete espiritual que foi recolhido por todo o mundo, e eles fizeram chegar a toda a parte também a preparação desta peregrinação e de como ela seria, sem a presença física dos fiéis. Ou ainda o gesto do lava-pés também impressionante. Tudo isto tocou o coração das pessoas. Agora estou a receber dezenas e dezenas de mails a agradecerem e salientarem estes aspectos. Apesar disso, na homilia do dia 13, São António Marte disse que por causa deste vírus sentimos o chão fugir-nos debaixo dos pés. Sentiu isso também? E acredito que a preparação, as decisões a tomar, sentiu momentos de angústia, de incerteza? Quer dizer, quando referi essa frase, estava a referir ao contexto social e mundial. Agora, quando foi pessoalmente, pois todos nós sentimos que vivemos num ambiente de incerteza, de insegurança, sem saber como vai ser o dia da manhã, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista social e económico, seja do ponto de vista eclesial. Vamos nos adaptando dia a dia às circunstâncias conforme nos vão sendo fornecidos os dados. Agora, não senti
de grandes hesitações nem dramas em relação àquilo que se passou. Quando tomei a decisão, no 5 de Abril, com os colaboradores do Santuário, sabíamos exatamente o que estávamos a fazer e que tínhamos de preservar a saúde pública e a responsabilidade do Santuário nesse sentido. E eu tive a ocasião de dizer na conferência de imprensa também, eu não queria ficar na história como bispo responsável, enfim, de um alastramento do vírus que viesse a agravar a situação da saúde pública do país. Eu acho que o Santuário, nesse aspecto, tive também muitas manifestações depois de afirmar a decisão, ou reafirmar a decisão que seria assim. Consultei também o Presidente da Conferência Episcopal, nesse sentido, para saber também a opinião dos outros, não era sozinho, e era no mesmo sentido. Sr. Dom António, também ainda a propósito do Covid-19, o senhor foi protagonista de um outro momento histórico, ao fazer a consagração de Portugal, aos Sagrados Coração de Jesus e Maria, no dia 25 de março. Como é que lhe surgiu a ideia? Sentiu mesmo essa necessidade? Porque isto ainda foi anterior a essa decisão. A ideia surgiu do povo. O povo de Deus, como diz o nosso Papa Francisco, traduzido à letra, tem o seu faro. Traduzido numa linguagem, tem o seu sentido comum da fé. E em 24 horas, foram milhares de assinaturas a fazer esse pedido que chegaram à Conferência Episcopal, concretamente ao Presidente da Conferência Episcopal, que depois consultou o Conselho Permanente e o Conselho Permanente, por sua vez, aceitou fazer essa consagração. Como estávamos na altura do confinamento, o Presidente da Conferência pediu-me a mim, como vice-presidente e bispo do lugar, para ser eu a presidir e a fazer essa consagração. Foi tudo preparado muito em cima da hora, mesmo o texto, tudo isso, mas saiu bem, muito bem. Agora, quando lá cheguei... E até o senhor se comoveu, nós somos testemunhas disso. Senti que o sofrimento do mundo pesava sobre os ombros. Ainda hoje o sinto. E isso eu fui resistindo quando pude, até chegar ao fim, não consegui mais. No fundo também é a visão das aparições, também é isso, não é? Sobre o bispo cai todo o sofrimento, carrega sobre si as dores do mundo, não é? Sim, também chega à sua vocação de bispo. Naturalmente. Mas foi um momento muito significativo para quem seguiu, quer dizer, pelos meios de comunicação, não é? Mesmo em Espanha, logo a seguir ao ato, durante a noite eu recebi telefonemas de bispos espanhóis, concretamente do Presidente da Conferência Episcopal, que tinham seguido e se tinham também comovido. Todas estas experiências que culminaram, sem dúvida, aqui em Fátima, pelo modo de participação à distância, não é? Através dos meios de comunicação social, que tempo novo está a gerar? Há aqui uma possibilidade de participação, de fazer a experiência crente com uma experiência comunitária diferente? Ora bem, nós estamos a fazer uma experiência de fé em circunstâncias excepcionais, naturalmente. São as circunstâncias da pandemia e que, com as consequências que elas trazem, sobretudo da ordem sanitária, não é? Que foram aquelas que se fizeram refletir mais, enfim, na reconfiguração ou a reprogramação das nossas atividades eclesiais. E, por conseguinte, houve a suspensão das celebrações comunitárias da Eucaristia, houve um cancelamento de praticamente quase todas as atividades pastorais que exigiam reuniões, e assembleias, foi o que aconteceu comigo, mas, por sua vez, o povo diz, Deus já dá as habilidades conforme as necessidades, e houve uma criatividade muito grande para
que nestas circunstâncias excepcionais se pudesse continuar a celebrar a fé e a fazer a experiência comunitária também da própria fé. E são mudanças que vêm para ficar? Quer dizer, são algumas poderão ficar, porque tem de se aproveitar para o futuro. Outras duraram enquanto duram estas circunstâncias. Por exemplo, o Papa Francisco foi o exemplo de tudo isso. E que agora, a partir de segunda-feira, diz, terminou. Agora, eu também, a partir do Pentecostes, deixarei de transmitir a celebração pelo YouTube, para a Diocese. É necessário que agora as pessoas vão retomando gradualmente e progressivamente a sua pertença eclesial vivida nas comunidades, nas paróquias. Mas o Sr. Dom António, o que é que diria àquelas pessoas que anseiam por participar fisicamente nas celebrações, de aceder à Eucaristia até se confessarem? Que palavra é que lhes diz? Que já tiveram há tanto tempo a aguentar separados. Nós temos de seguir o exemplo do Santo Padre. Eu acho que foi o melhor exemplo. Se o Santo Padre fez o que fez, também lhe custou a ele. Foi para dar um exemplo a toda a Igreja e não fomos só nós. Foi em todo o mundo, praticamente, que se suspenderam essas celebrações, a não ser na Ásia, que foram sendo conservadas. Nós procuramos dialogar sempre com as autoridades e, concretamente, com a Direção-Geral da Saúde, para ir tomando as nossas decisões. Eu, por exemplo, estava à espera que fosse possível recomeçar 15 dias antes do que está previsto. Mas, dado o risco elevado ainda de contágio, segundo as previsões das autoridades de saúde, optou-se pelo Pentecostes, para abrir o Pentecostes, e já foi conseguir algo mais do que estava previsto. Inicialmente desejava-se, as autoridades desejavam que fosse pós-Pentecostes. Nós dissemos, bom, Pentecostes é uma data muito significativa para a Igreja e, pronto, chegou-se a um acordo facilmente. Não houve, digamos, tensões. Mas há muita no gente, diálogo. comparando com outras situações de países onde foi mais grave a pandemia, sim, e que já abriram as igrejas, há muita gente que achou que se calhar terá havido uma cedência da Igreja. Não cedência, houve um diálogo. A paciência também é uma virtude cristã. Eu também gostaria que abrissem antes, mas se não é possível, nós também temos de dar este testemunho e lembrar-nos que Cristo está sempre junto de nós, não deixa de estar presente, e que há uma coisa que eu acho que se deve conservar, juntamente com a comunhão sacramental, pela qual se anseia, que é a comunhão espiritual. Porque, a certa altura, em várias comunidades, banalizou-se a comunhão sacramental, sem aquela dimensão espiritual profunda, que agora se redescobriu, e foi da melhor tradição da Igreja. E o Papa fazia todos os dias, no final de cada Eucaristia. E eu acho que isso deve acompanhar novamente, simultaneamente, a comunhão sacramental. Portanto, é uma das lições a interiorizar e a permanecer agora para o futuro da Igreja. Portanto, isto para dizer, pois, que Jesus continua sempre, mesmo quando não é possível celebrar a Eucaristia. E depois devemos olhar para exemplos de outros que nos deram esse exemplo. Os cristãos do Japão, católicos, tiveram 200 anos sem um sacerdote, sem um religioso ou religiosa que lhe desse assistência, sem a Eucaristia. Conservaram a fé. Postos à prova. Se calhar mais firmes A do que fé não aqueles que têm a missa exatamente. diária. A fé não diminuiu, aprofundou-se. Aqueles que viveram debaixo do totalitarismo, do comunismo nos países de leste. O Cardeal Vantuan, por exemplo. Exatamente, mas muitos deles celebravam clandestinamente ou não tinham celebração. E é um problema que se pôs em relação à Amazónia muito recentemente. Sim, Vantuan, da cadeia, enfim, que recorreu
um meio aí completamente excepcional, mas que era-se levar a fazer das mãos o altar. Então vinha ele pedia o remédio que lhe deixavam passar na cadeia era o vinho para a missa, que ele chamava remédio. E depois era uma gotinha de vinho numa mão e um pouco de pão no outro. E foi excepcional, quer dizer, mas isto é normal. Agora, foram excepcionais e, portanto, isto são exemplos para nós também, não é? Este tempo fez com que algum debate, até teológico, em torno da possibilidade da prática sacramental em moldes diferentes pudesse ser retomado. Por exemplo, a reconciliação. Podemos recordar, por exemplo, o Padre Spadaro coloca essa possibilidade, olhando o ambiente digital como um ambiente também cheio de realismo para essa prática. Acha que é uma possibilidade que vamos pôr? O Papa já se referiu a isso. E há um risco que devemos evitar, como diz o Papa. Ele diz, não podemos viralizar, tornar viral a prática sacramental da Igreja, que por si é uma prática que requer encontro físico, pessoal, que requer toque, porque tem toque, tem por exemplo, a unção em vários sacramentos, e depois nada substitui aquela relação pessoal. Agora, em casos excepcionais, que é o que eu digo, que às vezes não repugna, não havendo outra possibilidade, era. Mas eu acho que não é preciso isso. O Papa concretizou um aspecto no Catecismo da Igreja Católica: se uma pessoa não tem a possibilidade de celebrar a reconciliação, pode fazer o ato de arrependimento diante de Deus, com o propósito de depois se reconciliar sacramentalmente, quando tiver logo ocasião, e diz, ficam-lhe perdoados todos os pecados, inclusive aos mortais. A misericórdia de Deus é tão grande. Portanto, devemos ter uma preocupação de não tornar a nossa expressão de fé virtual somente. Sim, ainda nesse sentido, o senhor não se preocupa, por exemplo, quando isto começar a abrir? Há muita gente que até se sente confortável na modalidade que encontrou em sua casa, online, se bem que missas online não é missa verdadeiramente, mas uma espécie de bolha em que pode gerir um bocado. Não tem medo que é um risco. Venham menos pessoas agora à igreja? É um risco, mas eu penso que isto também serviu para personalizar a fé. Às vezes para alguns era fé rotineira e agora também só participava, deixavam-lhe participar, mesmo através dos meios de comunicação social, só participava quem queria. Não era por rotina, era quem fazia essa opção. Às vezes diz assim, assistiam à missa de casa, como se fosse só um espetáculo. Isso também não é completamente verdade. Havia uma participação espiritual. E eu penso que o Espírito Santo também agia através destes meios. Não era só o espetáculo de quem vê e presencia o que se está a passar ao longe, não. Havia uma união espiritual, havia uma comunhão espiritual também, que a gente aconselhava a fazer. Mesmo quando celebrei o Tríduo Pascal na Sé, quando chegava o momento da comunhão, éramos pouquinhos, havia o mestre das cerimónias que tinha um texto em que lia a comunhão espiritual para que quem estivesse em sua casa também fizesse essa comunhão espiritual. Portanto, devemos valorizar aquilo que é de valorizar, saber aquilo que foi necessário e é ou ainda em circunstâncias excepcionais e depois retomar outra vez a vida comunitária, sacramental, presencial, porque não há nada que substitua isso. Há pouco o Sr. Cardeal já se referiu a essas conversações entre a Igreja e o Estado, por causa, nomeadamente, de retomar as celebrações comunitárias. E este tempo, esta pandemia, colocou estas relações Igreja-Estado em cima da mesa, para decisões que eram importantes. Não é? Sim. O que é que fica na história? O que é que vai ficar para a história na relação entre a Igreja Católica em Portugal e o Estado? As relações têm sido
dentro daqueles dois princípios ou parâmetros da concordata. Autonomia própria na colaboração para o bem comum. Há quem diga que, por exemplo, a medida de proibir as celebrações comunitárias é anticonstitucional. Ninguém proibiu as celebrações comunitárias. Foi a Igreja que assumiu. A Igreja antecipou-se a isso. É preciso notar isso. A decisão foi da Igreja, que se antecipou, e bem, até para dar o exemplo, porque a Igreja, quer queira, quer não queira, é um ponto de referência, uma instituição de referência fundamental na sociedade. Como se eu agora se tivesse provocado, digamos, um caos em Fátima, do ponto de vista do contágio viral, ficaria para a história, seria sempre uma referência. Ora bom, essa autonomia esteve sempre salvaguardada, não é? Esteve sempre salvaguardada na colaboração, no diálogo, sempre. Foi tudo feito no diálogo. Havia uma comissão própria, eu não participei nesse diálogo, mas havia uma comissão própria, sobretudo em relação a estas questões postas mais no aspecto sanitário. São essas que obrigaram a fazer essas normas todas. O Sr. António incomodou-se muito quando vimos aquelas imagens do 1º de Maio, muito provavelmente muita gente protestou pelo facto do espaço do recinto era tão maior que aquele que se calhar também daria para fazer igual, e teve esse problema? Sim, quero dizer, eu na altura estranhei, mas pronto, estava permitido, por decreto do Ministério, achei que disse, olha, é uma manifestação, mas nunca imaginei logo que poderíamos fazer o mesmo em Fátima. A minha decisão estava tomada e era firme. E a Igreja não segue os mesmos critérios, que são às vezes de ordem política, de ordem partidária. A Igreja segue o critério da dignidade da pessoa e do bem comum. Nós vimos as respostas da Igreja Católica, por exemplo, a nível litúrgico, foram tomadas a nível nacional, com orientações comuns. Na sua opinião, poderia ser necessário também a afirmação de posições a outros níveis, até de intervenção, enfim, intervenção no bom sentido, de participação na construção da sociedade, de motivação, também a nível nacional, ou, de facto, a autonomia de cada diocese é o lugar para essas intervenções? Não. Nós jogamos sempre com isto. Cada diocese tem uma autonomia própria e, ao mesmo tempo, procuramos também a comunhão de todos através da Conferência Episcopal. Há âmbitos em que são necessárias essas normas comuns, como foi este caso, porque era do âmbito sanitário, era igual para todos, e, portanto, as normas são comuns, mesmo respeitando as autonomias regionais. Não? Foi como de resto se viu. Se viu também. Depois, também não podemos olhar para a Igreja como sendo uma empresa que comanda tudo a partir da cúpula. Não? Também dentro da Igreja existem organismos nos outros âmbitos da atividade eclesial, concretamente no âmbito da caridade, da solidariedade, que têm uma autonomia própria para coordenar todas as ações. Refiro-me à Caritas Nacional, que tem estado sempre em atividade coordenadora com as Caritas diocesanas. Referimos às IPSES também, às IPSES cuja maioria são da Igreja Católica, que também tem uma coordenação própria e com atividade muito grande também, mesmo durante a pandemia. Refiro-me à União das Misericórdias, às Misericórdias. Todas essas instituições estiveram presentes neste tempo da pandemia. Depois, houve uma coisa, foi a colaboração de cada diocese também com as autoridades autárquicas e com as autoridades da saúde. Isso não passou muito para a comunicação, mas, por exemplo, era sobretudo para disponibilizar casas, imóveis. Por exemplo, aqui eu disponibilizei aqui em Leiria 3 casas, uma para recolher idosos de lar, se fosse necessária,
outra casa de retiros, também para pôr à disposição dos profissionais de saúde, e uma outra casa mais particular, onde, enfim, podiam cozinhar, tinha até cozinha, isso, também para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, isso e o santuário também pôs o albergue dos peregrinos à disposição. Além disso, ofereceu 3 ventiladores. O seminário, como também o santuário, ofereceram camas, que foram pedidas, várias camas também. Tudo isso foi colaboração. Neste momento, o que é que o preocupa mais neste contexto de pandemia? Assim, se há uma coisa que mais do ponto de vista sanitário, em geral? Em geral, o que preocupa mais é as consequências do que vem a seguir, o pós-pandemia, sobretudo as consequências laborais, económicas e sociais que já se sentem. Os pedidos de ajuda, seja a título individual de pessoas, seja a título de familiares, têm aumentado muitíssimo em várias dioceses, numas mais, noutras menos. Eu sei, por exemplo, aqui tem aumentado, mas não tão exponencialmente como, por exemplo, em Setúbal ou no Porto. Em Setúbal, contou-me o Bispo de Setúbal, a Cáritas está a assistir 4.000 famílias, o que totaliza mais ou menos 13.000 pessoas, é muita coisa. Paróquias, vi ali no jornal de Santo Antônio dos Cavaleiros, que já não me recordo, eram 100 e tal ou 400 pessoas e agora são 1.300. Mas são pedidos de ajuda, dinheiro também que muitas paróquias vão deixando de ter, sim, também por causa da crise. No Porto, uma outra que servia 160 refeições, neste momento está a servir 400. Quer dizer, em todo lado aqui também tem aumentado. Essa é a gente que tinha o seu trabalho, gente de classe média até, mais ou menos, e que agora, por causa da família, sente a necessidade da chamada pobreza envergonhada. Será uma crise mais grave do que a última que tivemos? Bom, isso eu aí ouço as notícias e ninguém sabe dizer, mas segundo as notícias de Bruxelas, as últimas que a gente ouviu na televisão, diz que será uma recessão mais grave, mais forte do que a última. Mas não há certezas, porque a mim me parece ainda não há certezas. Toda a gente está a ver como vai ser. Agora vai ser duro, vai. Os dias vão ser dias difíceis, mas pronto, a Igreja também vai sentir isso, não? Mesmo o santuário vai sentir isso, porque vive das ofertas, e não havendo ofertas, como durante todo este tempo, já tenho uma outra paróquia em que está a sentir isso, porque a diocese tem alguma almofada para poder acudir a alguns casos, mas a gente também confia na providência divina, foi o que eu disse a Fátima, aquela questão da mão materna de Maria, não é? Ela não deixará faltar o necessário. Não? Sr. António, agora no início de junho vai decorrer a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, não é? Assim se prevê, que é eletiva. Que momento de renovação pode constituir também na própria Conferência Episcopal para as respostas que é necessário dar também nas circunstâncias atuais? Sim, portanto, nota uma coisa, esta Assembleia vai ser diferente das outras. Ela estava marcada para abril, com uma agenda até bastante extensa. Depois, por causa da pandemia, foi adiada para junho. E foi adiada para junho por causa de ser necessário fazer as eleições, porque, de contrário, seria adiada para setembro, como fez a Conferência Episcopal Italiana. E, portanto, não dura tantos dias, começa segunda à tarde e termina quarta de manhã. A maior parte do tempo é para fazer as eleições dos diferentes órgãos das conferências. Prevê-se, enfim, que tenhamos algum tempo para discutir um esboço para um futuro documento sobre a situação social e a situação eclesial. Por conseguinte, não devem sair ainda
grandes linhas de orientação. Até porque eu acho ainda cedo. Nós ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer nos próximos meses. Agora, assim falando genericamente, eu penso que se vai abrir uma nova oportunidade para a Igreja, para a reforma da Igreja, que leva ao seu tempo. Não é? Estas reformas e a renovação não é numa Assembleia de Bispos que se faz, mas para realizar as linhas de fundo da reforma propostas pelo Papa Francisco. Uma igreja chama Hospital de Campanha, quer dizer uma igreja misericordiosa e samaritana, próxima das pessoas feridas, porque nós vivemos hoje, e agora ainda mais, num mundo de gente ferida e com muitas feridas. Essa é a primeira coisa. Feridas, quando me refiro a feridas quer do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, depois as feridas do coração, as feridas do espírito, das situações económicas, etc. A Igreja em saída às diferentes periferias humanas, e elas são tantas, portanto, às diferentes periferias, não só geográficas, mas humanas, existenciais, sociais, aqueles que andam afastados, porque não podemos prescindir de que o primeiro papel da Igreja é a evangelização. Isso eu devia ter começado por aí, certamente. Portanto, um arranque de uma nova faceta da Igreja em Portugal? Sobretudo o mistério de Deus. É necessário que eu abordei isso na homilia, não se podia desenvolver tudo, mas nós hoje damos-nos conta que não somos pequenos deuses, já como às vezes temos essa tentação. Somos criaturas de Deus e que nos confrontamos com um grande mistério, que é o mistério da vida e o mistério da humanidade, que requer uma abertura para um mistério que eu disse, que nós chamamos Deus, nós cristãos de Deus de Jesus Cristo. E é preciso redescobrir a beleza e a riqueza desse mistério, porque muitas vezes há imagens muito deformadas também de Deus. Não? E com essa consciência renovada, quem sabe estamos a falar já com o futuro Presidente da Conferência Episcopal? Não, isso deve perguntar ao Espírito Santo. Não é? Bom, depois, além disso, portanto, tínhamos essas duas, uma igreja sinodal. Sinodal quer dizer, pois, que é composta de toda uma série de serviços e ministérios que procuram caminhar juntos, portanto, menos clerical, quer dizer, menos assente só sobre o clero. Mas isto, quando eu digo clero, menos assente, é que a responsabilidade às vezes de ser clerical, umas vezes é da parte do clero, outras vezes é da parte do povo, que também diz o padre que faça, o clero que faça. Mas agora, por exemplo, durante este tempo, notou-se também uma criatividade da parte dos leigos. Catequistas, serviços da caridade, juventude voluntária, tudo isso, são coisas a aproveitar. A Igreja, o Papa na querida Amazónia, na exortação apostólica querida Amazónia, diz uma Igreja marcadamente laical. Usa esta expressão. É isso que o senhor deseja para a Igreja em Portugal? Hã? Também deseja Eu isso para a também Igreja em desejo, Portugal? sim. Que não seja marcadamente clerical, mas que seja marcadamente laical. É a grande maioria do povo de Deus. Sem isso que é... Não quer dizer que o clero não seja necessário, de modo nenhum, mas cada coisa no seu lugar. Mas marcou-me profundamente essa expressão, porque aquele não disse logo, ordenem-se os homens casados. Primeiro, uma igreja marcadamente laical, para não cairmos num clericalismo, enfim, de homens casados. E ainda era só sublinhar os novos meios de comunicação. Isso não podia faltar. Foi o que valeu neste tempo, não é, de confinamento, não só para a celebração da fé,
mas para garantir também a dimensão comunitária, o sentido de pertença e de comunidade, toda a igreja, e depois a oferta de elementos, de subsídios, para além só de celebrar a missa, da palavra de Deus, das meditações, de orações, que as pessoas seguiam e faziam nas suas casas. Isso foi formidável. Portanto, este aspecto também para nós, dos novos meios para a nova evangelização. É com este entusiasmo também dos próprios meios de comunicação social que lhe agradecemos muito, Sr. Dom António, o seu tempo para esta conversa. Obrigado. Uma entrevista em conjunto à Renascença Eclésia. Muito obrigada. Muito obrigado também e, enfim, esperemos então bons tempos para esta renovação da fé e da Igreja em Portugal.